Bem-vindo ao Voz da Pregação. Aqui a palavra de Deus é anunciada com poder e unção para transformar vidas. Não deixe essa mensagem passar. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa missão de levar o Evangelho a todos os lares. Em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar a respeito das obras da carne versus o fruto do Espírito. Ele faz uma relação de quais são as obras da carne. Ele faz uma relação com características desse fruto do Espírito. Mas antes de falar sobre isso, ele começa com uma abordagem que é o que introduz ao assunto. E é importante que a gente veja isso para perceber a relação. Então quero ler Gálatas 5, de 13 a 15. Paulo diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Isso é muito importante. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha o que Paulo está dizendo. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. A maioria de nós pensa ocasião à carne com todo tipo de pecado, menos nos relacionais. Mas ele diz, vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. Por que ele usa essa linguagem? Ninguém está dando uma mordida no braço do outro, na orelha do outro de forma literal. Mas ele está dizendo, vocês estão se comportando como animais. Os animais se atacam uns aos outros, mordendo e devorando. E ele mostra que essa desordem relacional é fruto do comportamento animal. É depois de dizer isso que nós vamos ter um ensino maravilhoso, extraordinário, profundo, de extrema importância prática para a vida do cristão. Porque ele segue então, a partir do verso 16, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. No verso 19 ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes aos prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa frase também é importante. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando do cara que não se converteu, mas só vai para o inferno se praticar uma dessas coisas da lista? Evidentemente que não. Todos nós nascemos destinados à condenação eterna, porque antes de fazer algo errado, nós já temos uma natureza pecaminosa. Todos nós precisamos de salvação, e só a salvação por meio de Cristo Jesus e do reconhecimento da sua obra redentora. Uma expressão da graça de Deus se recebe pela fé. A gente não é salvo porque para de pecar. Então o que significa? Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Ele está dizendo, você que abraçou a salvação, obra da graça pela fé, se insistir no velho comportamento, vai abortar o plano e o processo de Deus para a sua vida. Isso significa que não se pode tolerar de forma alguma na vida do cristão o comportamento animal. Em contraponto ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Especificamente, depois de falar de domínio próprio, ele fala de crucificar a carne. Ele não está falando de algo literal, mas assim como a cruz era um instrumento de execução e morte, ele está dizendo que a nossa carne, com paixões e desejos, precisa morrer. Então você percebe que depois de trabalhar a questão do entendimento, a Bíblia vai falar sobre o comportamento. E muitas vezes ao longo da Escritura, analogia sobre o comportamento animal aparece. A minha intenção aqui não é esgotar o assunto, mas desde o Antigo Testamento, Jeremias 2, 24, Deus diz, você é como a jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Deus está dizendo, né, de um comportamento animal, como por exemplo no cio, tem que reproduzir. Agora o triste é ver homens e mulheres criados à semelhança de Deus, se movendo da mesma forma instintiva que os animais no cio em relação ao sexo e qualquer outra área.
Por que os animais mordem, devoram e atacam? Não é mero instinto de defesa. Muitas vezes é garantir que a fome desapareça, que o desejo seja saciado a qualquer custo. Agora, não adianta apenas a gente saber de tudo isso. Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6. É o lugar onde Deus vai repetir, depois do dilúvio, o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. E ele repete isso quando ele dá a primeira ordem clara na Bíblia, para que não se cometa homicídio. Ele diz que quem derramasse o sangue do homem, teria o seu sangue derramado. E Deus termina dizendo assim, porque o homem foi criado à imagem de Deus. A vida inteira eu olhei para esse texto pensando, nenhum ser humano tem direito de matar o outro, porque esse outro que eu estou pensando em matar foi criado à imagem de Deus. E nós não precisamos jogar fora esse entendimento. Mas será que é só isso? Ou será que Deus também está dizendo, você não pode matar? Porque eu criei você à minha imagem. E você tinha que funcionar como eu, não como animal. Então nós precisamos de fato perceber que o lugar para onde Deus quer nos levar impacta profundamente o comportamento. Agora, o comportamento cristão não deveria ser fruto apenas de um esforço humano por obedecer regras. Nós precisamos entender que ele envolve abraçar a nova natureza, ser empoderado por todos os recursos do céu, mas ele envolve, no meio do processo, eu e você massacrarmos a velha natureza. Então a pergunta prática para que a gente possa concluir e de fato achar o caminho prático. O que fazer? Em primeiro lugar, falamos do entendimento e da sabedoria animal, depois do comportamento. Terceiro e último lugar, eu quero destacar o que fazer. E eu vou apresentar isso como se fosse uma lista, caso você esteja anotando. Em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Romanos 8, de 5 a 8 diz, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele está escrevendo para o cristão, alguém que já nasceu de novo, já recebeu a nova natureza. Mas eu e você precisamos entender algo. Quando Jesus está falando com Nicodemos sobre o novo nascimento, em João 3,6, ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está dizendo que o homem é um ou outro. Jesus está dizendo que o homem é tanto um quanto o outro. Entramos nesse mundo, num corpo de carne, que a Bíblia chama de carne pecaminosa, que carrega, uma natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Mas quando nascemos de novo, nosso espírito é regenerado. Esse espírito, diz 2 de Pedro 1,4, se tornou participante da natureza divina. 1 de João 3,9 diz que a semente de Deus está em nós. O DNA de Deus nos foi comunicado. Agora, tem crente que acha que porque nasceu de novo, recebeu a natureza divina, a velha desapareceu. Não. Esse é o espírito. Está vivendo dentro de um corpo. E a partir do momento que a nova natureza entrou e tem uma outra velha na carne, o pau está quebrando. É por isso que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, de um lutando contra o outro. E aqui em Romanos ele está falando da inclinação. Nós podemos escolher, mesmo depois de ter uma nova natureza, consciente ou inconscientemente, podemos escolher nos inclinar à carne. E quando alimentamos o instinto animal, nós perdemos a influência espiritual. Mas quando nos inclinamos para o lugar certo, somos empoderados para dominar, para subjugar a velha natureza. A gente só vai estar plenamente livre disso por ocasião da vinda de Jesus, no desfecho da redenção, quando a Bíblia fala de uma transformação plena, redenção do corpo. Mas até lá, podemos subjugar. Então, em primeiro lugar, entender a questão das inclinações. Segundo, entender que a Bíblia fala de tudo aquilo que é prometido nesse lugar, a Bíblia classifica como engodo, como engano. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Paulo está falando de pessoas que começam a romper na vida espiritual, começam a se afastar de pessoas que têm o comportamento errado, querem viver diferente, mas caiu numa armadilha de ensino deturpado das Escrituras. E a Bíblia diz que essas pessoas os enganavam como? Com desejos libertinos de natureza carnal. Aí entra aquela linguagem. Não precisa preocupar com tanto legalismo, com tanta regra. Você precisa entender a graça de Deus e está tudo bem
seguir um instinto animal e correr atrás dessas gratificações. Isso é um engano, até porque pessoa nenhuma consegue satisfação nesse lugar quando chega lá. No meio desse processo, algo que nós entendemos ser fundamental: fugir de tudo que fragiliza o autocontrole, a sobriedade. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Outras traduções diz no imperativo: enchei-vos do Espírito, como uma ordem. O que significa não se embriaguem com vinho que leva à devassidão? A Bíblia está dizendo que a embriaguez, quando remove o estado de sobriedade, nos faz perder faculdades, nos faz perder o controle. E pensa numa coisa que tem gerado desgraça na história da humanidade: é a questão do álcool. Outro dia alguém falou: pastor, mas a Bíblia não proíbe beber, proíbe embriagar. Eu falei: é verdade, mas ao mesmo tempo, quando ela estabelece a proibição da embriaguez, ela está dizendo que alguém perde o controle. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade ao longo do tempo de definir isso. Então, nós, pastores da igreja, escolhemos andar no lugar de abstinência. Então, um dia alguém falou: mas não é proibido provar? Eu falei: eu também não sou proibido de me abster, porque eu quero fugir de tudo o que pode fragilizar o autocontrole. É por isso que desde os primórdios da humanidade não tem festa que não seja regada a bebida, gente. Isso não é coisa atual. A diferença é que na atualidade nós temos um mundaréu de drogas recreativas que todas fragilizam o autocontrole. E nós precisamos entender a advertência bíblica. Agora o contraponto é: não só não fragilize o autocontrole aqui, mas se abasteça do Espírito Santo do outro lado. Quarto lugar, se você estiver anotando: número 1, entender a questão das inclinações. 2, conscientizar-se do engodo dos desejos carnais. 3, fugir de tudo que fragiliza o autocontrole. 4, praticar a mortificação da carne. Paulo fala de crucificar a carne com suas paixões e desejos, mas Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que significa a expressão sacrifício vivo? Ela é um paradoxo, porque se sacrificar é matar, como é que o sacrifício é vivo? Peraí, Paulo, é para matar ou não é para matar o corpo? Literalmente não. Existe um nível de mortificação, mas não é literal, você não mata o corpo. O que eu mato, Paulo? Em Colossenses 3:5, o apóstolo diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Interessante que essa afirmação, ela vem em contraste: façam morrer a natureza terrena, com um chamado anterior feito em Colossenses 3:2, 3 versículos antes: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Sintonize com uma outra forma de pensar e mude o seu comportamento. Como? Por meio da mortificação. Daqui a pouco eu volto no assunto da mortificação. Quinto, associando a ideia de mortificação, precisamos entender a necessidade de abstinência no comportamento cristão. 1 de Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusam de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Abstenham-se das paixões carnais. Abstinência é uma palavra tão pouco usada no nosso meio, que um dia desse eu toquei no assunto e alguém me perguntou: o que é abstinência? Agora, a orientação é clara. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode viver nenhuma forma de alegria ou de prazer. Jesus diz em João 15:11: para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele faz a distinção de minha alegria e vossa alegria, está dizendo tem prazer e deleite espiritual, tem prazer e deleite natural. Quando Deus cria o homem e o coloca lá no jardim, o homem ainda antes de pecar tem plena comunhão com Deus, acesso à fonte plena de alegria, mas Deus permitiu acesso a outras fontes de prazer. Ele cria uma variedade de alimentos. Eu sempre digo que ele podia ter feito um fruto só com todos os nutrientes, mas ele, em vez disso, fez uma diversidade, nos deu o paladar. Ele está dizendo: aproveita isso. Deus abençoa o homem pondo em execução o plano eterno do casamento, cria a esposa e, evidentemente, ele está dizendo: estou te dando uma fonte de deleite. A Bíblia não é contrária a nenhuma forma de deleite.
Quando a Bíblia fala das paixões, ela está falando de um nível de anseio por satisfação e gratificação. E aí a conversa é outra. Porque você pode parar no nível, né, de deleites permitidos, ou você pode avançar para um lugar dos proibidos. Agora, o que é que eu e você precisamos entender? Quando a Bíblia fala de abstinência, isso literalmente significa guardar-se, refrear. Ela está falando de autocontrole. E antes de voltar a mexer nesse assunto, sexto lugar, só para fechar a lista de orientações práticas, desenvolver a sensibilidade espiritual. Porque a ideia não é só frear o comportamento animal, entrar nesse lugar de uma dimensão espiritual. Como eu e você podemos fazer isso? E acredito que uma das instruções mais práticas para viver uma vida cristã frutífera, marcante, profunda, poderosa, entendemos o impacto e o poder das disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Vida de oração, de devoção, que inclui adoração, leitura da palavra, jejum. Qual a importância dessas coisas? Elas não têm a ver com mérito. O crente não merece mais de Deus porque orou muito. O crente não merece mais de Deus porque adorou mais. O crente não merece mais de Deus porque gastou tempo, né, com a palavra de Deus, e nem tão pouco porque jejua. Mas qual o impacto que essas práticas têm? 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Quando eu e você separamos tempo para estar com o Senhor, o nível de união e comunhão é no nível do Espírito. E quem gasta tempo nesse lugar de oração, ele começa a desenvolver uma percepção do lugar onde ele é tocado. Sensibilidade espiritual. O mesmo vale para a adoração. Em João 4,24, Jesus diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É lógico que o nosso corpo vai participar com expressões, né, que não se limitam à dança, levantando as mãos, a gente cantando, a nossa mente está envolvida. Mas aquele lugar sublime, onde somos tocados, tem a ver com o seu espírito, porque Deus é espírito e os seus adoradores têm que adorá-lo em espírito, porque é nesse lugar que nós vamos ter a comunhão e a conexão com Ele. Podemos falar o mesmo da leitura bíblica. Jesus diz em João 6,63, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então Jesus diz: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Se o espírito é que vivifica, entenda que por meio da minha palavra você é tocado, alimentado no seu espírito. Quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo: o homem não é só carne, não é só matéria. Ele precisa do pão para alimentar isso aqui, sim, mas como ele é um ser espiritual, ele precisa de um alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. Isso significa que o seu espírito será nutrido, fortalecido, e eu diria mais, ele entra no lugar de percepção cada vez maior. Por quê? Por meio da palavra, além do fortalecimento espiritual, nosso entendimento é afetado, consequentemente o nosso comportamento é afetado a uma reação em cadeia. Romanos 7,14 diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, se eu quero quebrar a força da carne, eu preciso da lei de Deus, a palavra de Deus, que é espiritual, que toca, que ativa e vivifica o meu próprio espírito. Agora, a maioria dos crentes quer viver uma vida espiritual profunda com pouca prática espiritual. Não tem a menor chance de você entrar no lugar de frutificação ou de um cristianismo profundo apenas gastando tempo com Deus uma vez por semana no culto. E isso uma vez por semana é relativo, porque a maioria não tem essa assiduidade toda. É a mesma coisa que o camarada diz: não, a cada 7, 15 dias eu vou para a academia e faço um treino. Eu digo: beleza, vai fazer diferença nenhuma ao longo do tempo. Nós precisamos entender que essas práticas, elas são parte de uma conduta diária, contínua. E qual o impacto que isso vai ter sobre nós? Agora, somado isso tudo, para a gente encerrar, eu quero concluir. Onde o jejum entra em tudo isso? O jejum é uma soma de um ataque frontal, diretivo, contra a natureza carnal, contra o comportamento animal, né? Uma atitude explícita de mortificação da carne, que associada às disciplinas espirituais, nos leva a um lugar de profunda percepção daquilo que Deus tem para nós no plano espiritual. O jejum é uma excelente ferramenta para se exercer autocontrole, domínio próprio. É um treinamento contínuo. É por isso que ele não deveria ser uma coisa tão esporádica ou totalmente ausente na nossa vida, como infelizmente acontece na vida de muito crente.
Jesus diz em Mateus 6,16, quando jejuardes? Ele nunca disse se jejuardes. O jejum não foi tratado como uma opção. Ele deixou claro, eu espero isso de vocês. Porque ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando fazer. Por que razão Jesus nos orientaria como jejuar, a menos que ele esperasse que nós jejuássemos? Aí você vê um monte de crente, até pregadores hoje em dia, atacando o jejum. Porque muitas vezes a melhor forma de justificar a sua negligência é inventar uma doutrina para isso. Então os caras falam assim, o jejum é coisa da lei, é do Antigo Testamento. Eu olho para essa turma e falo, que Bíblia vocês leem? Em Lucas 5, de 33 a 35, as pessoas questionam Jesus. Os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Por que os seus não jejuam? Aliás, não só pergunto que os seus não jejuam, e diz, os seus comem e bebem. Jesus diz, enquanto o noivo estiver presente, os convidados para o casamento não vão jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Jesus garantiu que seus discípulos iriam jejuar. Quando? Ele diz, depois que o noivo for tirado. O que é que significa isso? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que ele usou a alegoria do noivo, ele estava falando de si. Então Jesus está dizendo, a partir do momento que eu for assunto aos céus, durante todos os dias da minha ausência, até o dia do meu glorioso retorno, esse é o tempo que vocês vão jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Há momentos em que tudo o que precisamos ouvir é uma simples, porém poderosa verdade. O que é seu vai chegar. Deus já determinou. Não se trata de otimismo vazio, nem de desejo humano, é uma convicção espiritual. Aquilo que foi selado nos céus, no tempo certo, se manifestará na terra. Mas entre a promessa e o cumprimento há um intervalo, um espaço chamado espera. E é nesse espaço que a fé é mais desafiada. Porque os dias passam, as circunstâncias não mudam e o coração começa a se perguntar, será que Deus ainda vai cumprir o que prometeu? Talvez você esteja exatamente aí, carregando promessas no coração, mas vivendo realidades que parecem contradizer tudo. O cenário diz, não vai dar, mas algo dentro de você ainda sussurra, Deus não falha. Essa tensão é conhecida por todos os que foram chamados por Deus. Abraão teve que esperar. José foi traído antes de ser exaltado. Davi foi ungido, mas fugiu por anos. O que eles têm em comum? O que era deles chegou, porque Deus já havia determinado. Isaías 46:10 declara, eu anuncio o fim desde o início, desde os tempos antigos o que ainda está por vir. Digo, o meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Isso significa que, mesmo quando tudo parece contrário, o plano de Deus segue firme. E mais, nada pode frustrá-lo. Hoje, o Espírito Santo quer acalmar o seu coração, te lembrar que Ele está no controle, que a promessa está viva, que o tempo está se cumprindo. Mas antes de tudo, você precisa crer, não apenas no que Deus pode fazer, mas no que Ele já determinou ao seu respeito. E é sobre essa certeza que vamos começar a construir essa jornada. A fé verdadeira não se apoia no que os olhos veem, mas no que o coração já recebeu do céu. E essa convicção nasce de um lugar secreto, a certeza de que Deus já determinou o fim antes mesmo do começo. Ele não improvisa, Ele não reage, Ele estabelece. Talvez você tenha ouvido promessas, sonhado com propósitos, sentido arder no peito um chamado, mas a dúvida insiste. E se eu estiver me iludindo? Essa insegurança vem porque estamos acostumados a lidar com promessas humanas, falhas, frágeis, sujeitas ao tempo. Mas a promessa de Deus não é assim. Ela vem carregada de eternidade. Números 32:19 confirma: Deus não é homem
para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? A certeza de que o que é seu vai chegar não nasce do orgulho, mas da fé. Fé na palavra. Fé no caráter de Deus. Fé em um Pai que não apenas promete, ele determina. Quando Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação, não importava se o útero de Sara era estéril. Quando ele ungiu Davi, rei, não importava se havia um Saul no trono. Quando ele chamou Maria para ser mãe do Salvador, não importava se ela era uma jovem simples e desconhecida. Quando Deus determina, ele cumpre. Essa certeza precisa ser o alicerce da sua alma. Porque virão dias de silêncio, de oposição, de espera. Mas nesses dias você vai lembrar: não depende do que eu vejo, depende do que Deus já disse. O céu não volta atrás com suas palavras. O que foi liberado no mundo espiritual está sendo encaminhado, moldado e, no tempo certo, revelado. Mas para caminhar com essa fé, é necessário aprender a diferenciar o que é um desejo do que é um propósito. Porque nem tudo que queremos Deus prometeu, e nem tudo que desejamos é parte do que Ele determinou. Vamos entender essa diferença agora. Um dos grandes desafios da vida cristã é discernir o que nasce do nosso coração e o que nasceu no coração de Deus. Porque nem todo desejo é propósito, nem toda vontade é promessa. E confundir essas duas coisas pode levar a frustrações profundas e fé abalada. Desejo é humano, natural, nascido das experiências, das carências, dos sonhos. Não é errado desejar. O problema é quando elevamos nossos desejos à categoria de promessa divina sem que Deus tenha falado. Propósito, por outro lado, é eterno. É aquilo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. É o motivo pelo qual você foi criado, é a missão que só você pode cumprir. E o que é propósito carrega a marca da garantia celestial. Vai se cumprir. Provérbios 19:21 afirma com clareza: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ou seja, você pode sonhar, planejar, projetar, mas o que vai permanecer é o que Deus escreveu sobre você. José não sonhou com o Egito, ele sonhou com liderança. O caminho até o trono foi bem diferente do que ele imaginava, mas o que era propósito, Deus fez acontecer. Mesmo passando por rejeição, escravidão, prisão, nada conseguiu apagar o plano de Deus. Aqui está um princípio espiritual importante. O que é propósito sobrevive à frustração do desejo. Talvez algo que você muito queria não tenha acontecido, e isso tenha doído. Mas e se Deus estiver te protegendo de algo fora do seu plano? E se Ele estiver te livrando de construir uma vida sobre a base errada? Por isso, ore não apenas por realizações, ore por revelações. Peça discernimento, peça clareza, peça coragem para abrir mão do que é só desejo e se alinhar com o que é propósito. Quando você vive dentro do propósito, a paz vem, a segurança cresce e a espera deixa de ser desespero e passa a ser preparação. E sim, ainda que o tempo pareça longo, o que é seu está a caminho. Mas antes de chegar é necessário entender: Deus tem um tempo certo, e quando ainda não chegou, há um motivo. Vamos descobrir por que agora. Esperar é uma arte, e na vida com Deus é também uma exigência, porque o tempo dele nunca está adiantado, mas também nunca se atrasa. Ele age no instante exato em que tudo está pronto. Você, o ambiente, as pessoas, o cenário. Deus não antecipa promessas. Ele as cumpre no tempo perfeito. Mas quando esse tempo ainda não chegou, surgem dúvidas, cansaço, até frustração. E o inimigo se aproveita disso para lançar mentiras. Deus te esqueceu, a promessa foi cancelada, não vai mais acontecer.
E se não estivermos firmes, começamos a aceitar essas vozes como verdade. Eclesiastes 3:1 nos lembra com sabedoria: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Isso significa que até mesmo a espera faz parte do plano. O que parece inércia, muitas vezes é Deus preparando detalhes invisíveis. Às vezes Ele está moldando o nosso interior, outras vezes está organizando coisas ao redor. E há momentos em que Ele apenas quer que aprendamos a confiar, mesmo no silêncio. Pense em Davi. Após ser ungido rei, não assumiu o trono imediatamente. Viveu anos sendo perseguido por Saul. Poderia ter tomado o reino à força, mas escolheu esperar o tempo de Deus. E quando esse tempo chegou, foi sem esforço humano. O trono veio até ele. Essa é uma chave poderosa. O que é seu, no tempo certo, virá até você. Mas cuidado, o tempo de espera pode se tornar terreno fértil para decisões precipitadas. Quando não entendemos o valor da preparação, corremos o risco de forçar situações, criar atalhos, fabricar promessas. Por isso, enquanto o tempo não chega, prepare-se, alinhe-se, fortaleça sua fé. Porque Deus não está parado, Ele está te lapidando. E para não perder o que está vindo, você precisa de uma fé ativa. Uma fé que não dorme, que não se acomoda, que não deixa o fogo apagar. Vamos aprender agora como manter essa fé viva durante a espera. A espera pode ser um campo fértil para a fé ou para o desânimo. Tudo depende de como você se posiciona. Quando a promessa ainda não chegou, quando o tempo de Deus parece distante, é aí que a fé precisa deixar de ser conceito e se tornar prática viva, diária, insistente. Manter a fé ativa durante a espera é mais do que dizer que confia, é agir como quem confia. É continuar orando, mesmo sem respostas, continuar servindo, mesmo sem recompensas, continuar declarando a verdade de Deus, mesmo em meio ao silêncio. Hebreus 11:1 define: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não vemos, mas cremos. Não sentimos, mas obedecemos. Essa é a postura de quem alimenta a fé enquanto espera. Mas como fazer isso? Na prática. 1. Lembre-se do que Deus já fez. A memória da fidelidade de Deus no passado é combustível para a fé no presente. Relembre livramentos, provisões, milagres. O mesmo Deus que te guardou ontem está preparando o que vem amanhã. 2. Declare a palavra todos os dias. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Encha sua mente com promessas, salmos, declarações de vida. Quando sua alma quiser desistir, que seus lábios proclamem, ainda que tudo diga não, eu sei que Deus é fiel. 3. Cerque-se de vozes de fé. Afaste-se da incredulidade, da negatividade. Não permita que vozes contrárias contaminem o que Deus te falou. Ande com pessoas que te levem para mais perto da promessa, não para longe dela. 4. Continue obedecendo. Mesmo que nada mude visivelmente, sua obediência está sendo observada. Deus honra quem permanece fiel no oculto. Lembre-se, quem desiste durante a espera, abre mão do que estava a caminho, mas quem permanece, vê o céu se mover. A fé ativa é como uma lâmpada acesa na escuridão. Ela guia o caminho até o cumprimento da promessa. E quando essa fé se une à fidelidade de Deus, algo poderoso acontece. O que foi liberado nos céus, ninguém pode impedir na terra. Vamos falar sobre isso agora. Quando Deus libera algo sobre a sua vida, isso se torna uma realidade espiritual, ainda que invisível aos olhos naturais. E o mais libertador é saber, ninguém pode impedir o que Deus já liberou. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem o próprio inferno. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Gente comum, improvável, perseguida, mas que chegou onde Deus havia prometido. Por quê? Porque não se tratava de força humana, mas de uma palavra selada pelo céu. Isaías 43:13 afirma com autoridade:
ainda antes que houvesse dia. Eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus decide agir, não há resistência que permaneça de pé. Ele abre caminho onde não há estrada. Ele cria pontes onde há abismos. Ele muda leis, corações, estruturas. Ele remove obstáculos. Ele faz o improvável se tornar inevitável. Mas talvez você esteja cercado de resistências. Pessoas que tentam te parar, humilhar, desacreditar. Sistemas que te rejeitam. Portas que se mantêm fechadas. E tudo isso te faz pensar, será que ainda vai acontecer? E a resposta do céu é, vai, porque já foi liberado. Pense em Neemias. Ele queria reconstruir os muros de Jerusalém, mas enfrentou oposição, zombaria, ameaça. Ainda assim, porque Deus havia determinado, os muros foram reconstruídos em tempo recorde. Nenhum inimigo conseguiu parar o que já estava nos planos do céu. O segredo? Neemias não lutou com armas humanas. Ele orou, jejuou, permaneceu focado e, acima de tudo, confiou na mão do seu Deus. Essa deve ser também a sua postura. Não perca tempo respondendo quem te persegue. Não gaste energia tentando se justificar. Fique no lugar da obediência, da oração, da santidade, porque a sua vitória virá pela mão de Deus e será pública, incontestável, inegável. E quando isso acontecer, você saberá, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, porque o que é seu, chegou. Mas antes que esse dia chegue, há uma escolha, uma decisão que precisa ser feita agora. Você vai continuar crendo ou vai parar no meio do caminho? É sobre isso que vamos falar na conclusão desta jornada. Você ouviu cada palavra, sentiu o Espírito testificar. Lá dentro, algo te diz, essa promessa é para mim. E sim, é, porque o que Deus determinou para sua vida está vivo, está a caminho e vai chegar. Mas agora é a sua vez. Porque mesmo com tudo liberado no céu, Deus não força ninguém a crer. A fé é uma resposta, é uma escolha, é uma decisão. E talvez hoje seja o seu dia de escolher não desistir, de escolher voltar a crer, de escolher permanecer até o fim. Filipenses 1:6 traz uma das declarações mais encorajadoras da fé. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra já começou. A promessa já foi liberada. O tempo já está sendo alinhado. O céu já está trabalhando em silêncio. Agora, o que Deus espera de você é rendição, confiança, constância. Chegou a hora de parar de correr de um lado para o outro tentando fazer dar certo. Chegou a hora de descansar na fidelidade de quem nunca falha, de entregar de verdade os sonhos, os tempos, os caminhos, os resultados. Por isso, se você sente que precisa se alinhar de novo com o propósito, se deseja renovar a fé, se quer declarar com coragem que não vai desistir do que Deus já te prometeu, feche os olhos agora e ore assim. Pai, eu creio que o que é meu vai chegar, porque o Senhor já determinou. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu me rendo. Tira de mim toda a pressa, todo medo, toda dúvida. Me ensina a esperar, a crer, a permanecer. Que nada me distraia do teu propósito. Eu te entrego meus sonhos, meu tempo, minha história e declaro que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração é mais que palavras. É um marco espiritual. O céu ouviu. A terra vai responder. Então siga em paz. Continue andando. Continue crendo. Porque o que é seu já tem dono e está vindo em sua direção.
Bem-vindo ao Voz da Pregação. Aqui a palavra de Deus é anunciada com poder e unção para transformar vidas. Não deixe essa mensagem passar. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa missão de levar o Evangelho a todos os lares. Esta corrente de oração segue viva graças a pessoas como você. Você pode nos apoiar com uma oferta via Pix, que estará na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Obrigado a todos os apoiadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: de Deus não se zomba. Em outra tradução nós lemos: Deus não se deixa escarnecer. Então ele afirma: tudo quanto o homem semear, isso também ele vai colher. Tudo. Eu me lembro de uma situação muito específica, de uma história que eu acompanhei de perto. Não foi apenas de algo que alguém ouviu alguém falar, que disse que o outro falou. Foi uma situação onde eu estava relativamente bem próximo de pessoas e de partes envolvidas. Um certo pastor, um certo ministro, ele havia caído, não uma vez, aquilo tinha um caráter de áreas de recorrência na sua área de tropeço. E de alguma forma, aquilo que ele vinha fazendo foi comunicado à sua liderança, que o chamou para uma conversa. E diz: você não é apenas um crente que está começando, iniciando a caminhada. Você conhece a palavra, você prega a palavra. E você sabe que liderança é baseada e fundamentada no exemplo. Que a nossa autoridade para viver onde estamos está relacionada não a termos alcançado um nível de perfeição, mas a podermos ser exemplo. Chegaram até nós informações de que você tem se envolvido em determinada área de pecado. E se isso é verdade, nós queremos te dar a oportunidade que você possa abrir o jogo, falar a verdade, se arrepender. Nós cremos em restauração, nós pregamos isso. Uma pessoa não é descartável porque tropeçou, mas não existe absolutamente nada que possa ser feito em prol dela enquanto não há arrependimento. Nós lemos o texto, Jesus falando ao anjo da igreja de Tiatira: dê-lhe tempo para que ela se arrependa. Eu também vou colocar em tribulação os que com ela se envolveram, caso não se arrependam. Se você não se arrepender, o próprio Deus vai expor a situação, vai julgar você. Nós queremos te ajudar. E ele diz: eu não estou sabendo de nada do que vocês estão falando, não estou entendendo nada disso. Preocupado nessa altura não com o caráter que lhe faltava, mas com a reputação, com medo da exposição daquilo que tinha acontecido. E tem algumas pessoas que, além de errar a primeira, elas conseguem continuar errando depois, porque não querem consertar o que fizeram de errado, preocupados com o que agora vão pensar delas. A Bíblia diz que Davi acaba cometendo o adultério com Batseba. Ele tenta fazer com que aquilo tudo seja protegido e aconteça de uma forma que ninguém tome conhecimento. Até que a mulher manda uma notícia para ele: estou grávida. Urias, marido de Batseba, está na linha de frente de batalha, permanecia meses fora de casa. Faria as contas e saberia que a criança não era dele. Davi, para acobertar o que fez, em vez de ser exposto, traz Urias como desculpa de que quer relatório da guerra, do campo de batalha. Manda Urias para casa. Urias, num estranho código de ética para nossa cultura ocidental, diz: eu não tenho direito, enquanto meus amigos estão no campo de batalha, distante das suas casas, de dormir no meu leito, de poder desfrutar sequer da intimidade da minha esposa. E a Bíblia diz que ele dorme no chão do lado de fora. Davi diz: não é possível, o plano falhou. Embebeda o homem. E mesmo bêbado, ele mantém seus escrúpulos, seus valores. E Davi, simplesmente, sem que perceba, vai escalando e progredindo o problema. Agora Davi faz com que Urias volte para o campo de batalha carregando uma carta. Ele sabe que o homem é tão fiel a ele que não vai nem ler a sentença de morte que ele próprio carrega. E a ordem ele mesmo entrega a Joabe, que dizia: coloque ele na linha de frente para que morra. Aquilo que começa com adultério termina com homicídio. Porque o homem que não zelou primeiro pelo caráter, agora estava preocupado com a reputação. Há muitas pessoas que, além de já ter errado a primeira vez, seguem errando, tentando acobertar. O interessante é que às vezes essas pessoas ainda querem culpar outras. Me lembro de uma situação específica,
onde eu cheguei, na verdade, num comércio, não era nem uma visita pastoral. E a hora que eu botei o pé naquele comércio, Deus me deu uma visão. Eu vi uma aliança dessas, dos anéis de casamento que usamos no dedo partido. Quando eu vi aquilo, eu entendi na hora que Deus estava me mostrando. Alguém aqui quebrou a aliança. Por estatística e amostragem, fui primeiro no marido. E a hora que eu comecei a conversar com ele, ele falou: pastor, desde que eu fui cheio do Espírito Santo, penso numa área que não tive mais problema. O Espírito Santo me disse: não é ele. Conversei com ele um tempo e daqui a pouco falei: sua esposa está aqui? Ele falou: tá. Falei: eu poderia trocar uma palavra com ela? Ele falou: claro. E de repente, quando ele saiu e ela chegou, eu falei: querido, deixa eu ser bem direto com você. Quando eu coloquei o pé aqui hoje, Deus me deu essa visão. Foi primeiro em cima do seu marido, imaginando que pudesse ser ele, e o Espírito Santo me garantiu que não foi ele. Eu quero só que você me olhe nos olhos e diga o que aconteceu. A mulher começa a chorar e diz: pastor do céu, foi uma vez só. Falei: querida, a questão não é a quantidade de vezes, a aliança foi quebrada. Eu falei: Deus não me mandou aqui para te anunciar uma palavra de juízo, como foi liberado sobre Ananias e Safira. Ele me mandou aqui para trazer restauração. Mas para que a restauração aconteça, tem que haver arrependimento, tem que haver reconhecimento do fato, tem que haver conserto. Então a pergunta a ser feita para você agora é: quem vai contar para ele? Você ou eu? Ela me olha e diz: o senhor vai destruir meu casamento. Falei: você está maluca? Você destruiu o seu casamento quando fez isso. Eu vim aqui para ajudar. E eu falei: você precisa tomar uma decisão. Porque as pessoas que muitas vezes não se preocuparam com o caráter, agora querem zelar pela reputação. E de repente ainda, se alguém entrar na história para ajudar, pode ser que ele seja o inimigo que vai destruir a vida dela. Quando eu olho para declarações como essa na palavra de Deus, eu percebo que nos falta entendimento de verdades. Eu falei: querida, tem muita gente pecando e não recebendo uma expressão do amor e da misericórdia de Deus como você está. Eu vou te dar um dia para pensar e orar a respeito. E se você não falar com ele, quem vai falar sou eu. A hora que eu fui virar as costas, ela disse: fica. Eu vou falar, mas o senhor vai estar junto. O senhor vai ter que nos ajudar no processo. Sabe, algo que eu e você precisamos entender. O pecado é o grande problema. O Deus está tentando chamar o arrependimento e conserto não. Dá para entender a diferença? Agora, aquilo que eu e você não expomos e não consertamos hoje, vai ser exposto em outro momento. No livro de Naum, e sim, há um livro na Bíblia chamado Naum, livro do profeta Naum, capítulo 3, no versículo 5. Deus diz assim: eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu lembro de ter lido esse versículo, eu era ainda adolescente. E talvez a preocupação na cabeça de um adolescente com a sua privacidade, com a sua intimidade, seja ainda maior do que a dos demais nessa época, na fase da vida. E eu ficava pensando: Deus está ameaçando fazer isso. Erguer a saia sobre o rosto, expor a nudez e a vergonha. Agora, o que eu e você precisamos entender quando falamos do Evangelho é que não há nada encoberto, que não será exposto ou conhecido. Paulo fala do dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens. A Bíblia fala que, por ocasião do julgamento diante de Deus, os livros serão abertos. Particularmente, já comentei isso aqui outras vezes, eu me questiono se o sistema de registro no céu é literalmente por meio de livros. Eu particularmente acredito que Deus usou uma forma de linguagem que as pessoas daquela época entendiam, quando os únicos tipos de registros eram feitos através da escrita. Eu vou voltar para terminar a história daquele pastor a quem foi oferecida uma oportunidade. A partir do momento que ele passou a negar, zelando pela reputação e não pelo caráter, que já estava comprometido há um tempo, os líderes disseram para ele: se você não admite isso, e é uma oportunidade que nós estamos te dando de falar a verdade, nós vamos ser obrigados a trazer testemunho em relação àquilo que você tem feito. E nessa hora estufou o peito e disse: pois pode trazer qualquer falsa testemunha para essa cariação. Eu quero que ela olhe na minha cara e diga alguma coisa. Alguém se levantou da sala e introduziu pela porta não a pessoa. Era um móvel, era um rack, desses fácil de se locomover. Em cima dele tinha uma televisão, daquelas antigas de tubo. Embaixo da televisão, um videocassete. Uma fita foi colocada. E aquele cara nem sonhava que uma das suas muitas práticas tinha sido filmada e documentada do início ao fim.
aquilo já estava em posse das pessoas, estavam chamando ele a uma oportunidade de arrependimento, de confissão. Mas ele está batendo o pé, porque ele acredita que ele cobriu todos os ângulos, que ele ia manter aquilo em segredo. Eu fico tentando imaginar, se ainda restasse um pingo de decência dentro de qualquer tipo de pessoa, qual seria a sensação de assistir aquele filme. E por que eu estou falando a respeito dos livros? Eu não sei se nós que conhecemos hoje outros tipos de registros, se Deus fosse comunicar a mesma verdade do que nos aguarda, se em vez de apenas falar daquilo que está escrito nos livros, se a gente não pode imaginar que de repente alguns filmes serão expostos e exibidos. Um dia desses minha filha perguntou: pai, vai ser exibido numa tela pessoal, no privado ou em público? Eu falei: faz muita diferença. Ela falou: para alguns vai fazer muita diferença, né? De qualquer forma, a Bíblia diz que os segredos serão expostos. Muitas vezes a gente olha para alguns desenhos da própria Escritura e eu honestamente não sei te explicar, porque Ananias e Safira, aquele casal, é exposto e julgado, enquanto outros que cometeram determinados pecados, aquilo parece não ter sido exposto, pelo menos não no nível público. Mas o que a Bíblia diz em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, nos versículos 24 e 25, é que existe juízo imediato, existe juízo não imediato, mas sempre haverá juízo. Paulo escreve e diz assim: os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Alguns vão ser expostos antes, outros serão expostos depois. E diz: do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam, elas aparecem, e aquelas que não são manifestas não poderão ficar escondidas. Deus vai trazer à tona. Por quê? Ele vai trazer recompensas boas e positivas também. Então, quando falamos daquilo que é bom, a Bíblia está cheia de exemplos. Mardoqueu, o tio de Esther, descobre uma conspiração para tirar a vida do rei, que era o imperador que governava o mundo dos seus dias. Ele, para não ser cúmplice daquele erro que ele toma conhecimento, ele alerta ao palácio, a conspiração foi desbaratada, a vida do rei foi preservada, ninguém sequer lhe agradeceu. O que eu e você precisamos entender é que, independente das pessoas reconhecerem o que fazemos ou não, como dizia mamãe, Deus está vendo. E para mim e para você isso é que importa. Se isso não se tornar manifesto agora, será reconhecido um dia, porque Deus é o justo juiz. Quem está entendendo, diga amém. Mas há momentos onde Deus diz: mas não quero deixar escondido só até o dia do juízo. Ele olha para Mardoqueu e diz: vou guardar o seu crédito por um tempo, até que você precise mais. Um dia antes da nação de Israel ter a sua existência ameaçada por causa de um decreto que permitiria, o extermínio, o genocídio de uma linhagem, o rei não consegue dormir, perde o sono. E acredite, a divina providência está por trás disso. Esse homem, numa época que não tinha televisão nem internet para se entreter à noite, pede a um dos seus servos que traga uma das crônicas do reino para ler. Fico imaginando, devia ser muito interessante, O tédio de não dormir tornava qualquer coisa interessante. E eu imagino aquele servo indo naquela prateleira cheia de muitos registros, e ele acha que ele está fazendo uma escolha aleatória. Mas a divina providência guia a mão desse cara. Ele simplesmente traz uma das crônicas e começa a ler. Qual era a história? Como Mardoqueu havia informado o palácio de uma conspiração contra o rei. A conspiração foi constatada, desbaratada, a vida do rei foi preservada. Depois de ler isso tudo, o rei pergunta: e o que é que fizeram para recompensar esse homem? O servo diz: não fizeram nada. Não, uma coisa dessa não pode ter ficado sem recompensa. Rei, se tivesse sido feito, estaria no registro. Não está no registro, não fizemos. É naquele momento que o rei diz: então nós temos que consertar o erro. E Deus guarda o crédito para a hora certa. Ele tem razões pelas quais algumas vezes o bem que fazemos é exposto antes ou só depois. E ele também tem as suas razões pelas quais o mal que fazemos é exposto antes ou será só depois. Mas algo que não pode ser negado quando falamos da verdade do Evangelho é que um dia Deus há de julgar os segredos dos homens. Aonde isso deveria nos levar? A um tipo de atitude diferente, Moisés. Em vez só de olhar para um lado, olhar para o outro, ou como diz a versão que eu li, para todos os lados, Moisés devia ter olhado para cima. E devia ter lembrado: Deus está vendo. Se
Se você tivesse a mais absoluta certeza e convicção de que ao fazer algo nunca ninguém jamais saberia, você sentiria tentado a cruzar alguma linha, algum limite. Se você em algum momento acreditar nisso, é porque você de fato ainda não entendeu a perspectiva de caráter, não no ditado popular, o que você é quando ninguém está olhando, mas o que você é quando sabe que Deus está vendo, mesmo quando ninguém esteja. Sabe, eu e você precisamos entender esse volume de versículos. E acredita, eu estou resumindo o assunto. Não está aqui na Bíblia apenas para encher, para ganhar espaço e tornar o livro maior. Deus foi além da informação. Ele entra no nível de ênfase. E Ele quer que eu e você, mesmo os crentes que vivemos na nova aliança, que conheçamos a graça, possamos ser também tomados pelo temor do Senhor. O temor do Senhor é importantíssimo. Diz Paulo em 2 Coríntios 7:1, para aperfeiçoar a nossa santidade. E diz, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Deus não quer que nós saibamos que Ele está vendo e que vai retribuir tudo. Simplesmente, só para que a gente imagine que o prazer dele é fiscalizar. De alguma forma Ele quer que isso provoque em nós algum tipo de reação. E se eu e você aprendemos a viver com essa mentalidade, vai fazer toda a diferença no dia a dia, na maneira como nós caminhamos, na forma como nós nos conduzimos. Meu amigo Danilo Figueira, pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, tuitou anos atrás, eu fiz questão na época de copiar e guardar isso. Ele fez a seguinte afirmação: o que sou a luz, quando ele fala de luz e trevas, está falando em público ou sozinho, o que sou a luz determina a minha credibilidade. O que sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade. Mas diante de Deus o que vale é caráter. E daí é que vem a autoridade. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, dizia, deveríamos estar mais preocupados com um caráter nobre e rico do que com uma boa reputação. A popularidade pode ser alcançada muito rapidamente, mas um caráter nobre é o produto de anos de treinamento e disciplina divinos. Ou seja, é o que eu e você construímos ao longo dos anos. Que Deus nos ajude a ter a percepção correta daquilo que Ele nos ensina, daquilo que Ele nos orienta, e que a gente possa corresponder à altura. É a minha oração em nome de Jesus. Quando eu era garoto, eu lembro de uma frase que meu pai repetia, dizendo que a voz de Deus tinha eco. Porque o salmista diz assim, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Meu pai dizia, a única forma de alguém ouvir 2 vezes, uma coisa só que foi falada, é quando isso dá eco. Eu ficava tentando imaginar o eco literal, porque às vezes crianças têm dificuldade para pensar em termos de alegoria e tudo vem em termos de literalidade. O que meu pai estava insinuando é que quando Deus fala alguma coisa, a gente não deveria ouvir aquilo só naquele momento. A gente deveria continuar ouvindo. Aquilo precisa reverberar na nossa vida. Como eu quero aplicar isso? A minha oração é que quando você sair desse culto, que você não desligue simplesmente aquilo que você ouviu com o que disse. Já ouviu o que tinha que ouvir, né? Daqui para frente, deleto. Que você possa de alguma forma meditar nisso. Algo que muitas vezes as pessoas me perguntam é, pastor, o senhor poderia compartilhar com a gente verdades que te ajudaram a chegar até onde o senhor está? Princípios que o senhor entendeu, que te ajudaram a viver aquilo que você vive em Deus? E eu gostaria de te dizer que quando eu olho para trás, desde os dias da minha adolescência, você tem uma verdade e um princípio que está naquela classificação das coisas muito importantes que eu compreendi ao longo da minha caminhada. É que Deus está vendo, mesmo que ninguém mais esteja. Aliás, eu me lembro aos 18 anos de idade, quando me matriculei, fiz apenas alguns meses de um curso no Instituto Bíblico. Logo na primeira aula, o professor, que também era o diretor do seminário, né, logo nas primeiras aulas, na primeira matéria, ele de repente anunciou uma prova surpresa. E todo mundo ficou desesperado. Porque ninguém está estudando, se preparando para o ministério, que é uma nota ruim no Instituto Bíblico. Mas ao mesmo tempo, a gente está naquele susto, como uma nota surpresa. Ele deve ter visto e lido a reação, né, dos alunos, a maioria garotos como eu. E ele falou assim, olha, enquanto o pessoal vai entregar a prova
virada para baixo e vocês vão olhar só a parte de trás em branco, está sendo colocada aí nas carteiras. Deixa eu só fazer um comentário sobre algo que eu li esses dias. Ele falou assim, a tecnologia chegou a um ponto, e nós estamos falando aí de mais de 3 décadas atrás. E diz que hoje, via satélite, esses satélites têm lentes, né, de tamanho, alcance e precisão, que eles conseguem localizar um clipe no fundo de um quintal de uma casa. Eu estou pensando, eu lá quero saber de lente e tecnologia, eu estou desesperado para tentar lembrar as aulas dadas, né? E, de alguma forma, ele está dizendo, gente, o que eu estou dizendo é sério, importante, preste atenção. Ele disse, se o ser humano chegou nesse nível de vigilância, você imagina Deus lá no céu vendo tudo? E sem que ele falasse nada, ele simplesmente mexeu com a tentação de muitos que estavam se preparando para o ministério. Ele diz, não é hora de consultas extraoficiais para essa prova. Eu acho que ninguém, com aquele exemplo que ele deu naquele momento, se permitiu ser tentado a colar. E acredite, nós conversamos com vários, e ele já estava pensando, é injusto o que ele fez, eu vou dar uma puxada aqui, eu vou checar. Agora, se eu e você vivemos uma consciência de que Deus está nos vendo, e nós não estamos apenas tentando nos proteger da vigilância, mas vivendo com o coração para honrá-lo, você entende que isso te ajuda a mudar a sua conduta e o seu estilo de vida. Obviamente eu não vim falar aqui das coisas que você já fez. Em tudo aquilo que erramos, só nos resta o arrependimento, contar com a misericórdia de Deus, com o sangue de Jesus, com a justificação e com o recomeço. E se alguém já foi insensato o suficiente para tropeçar, que não seja para não consertar e não recomeçar. Mas o que eu estou ensinando tem um propósito. Tem muito mais a ver com o daqui para frente do que com o daqui para trás, né? Pastor, mas ainda assim eu estou preocupado com esse filme, que um dia será exibido. De qualquer forma, meu amigo, o filme já foi gravado. Então, a preocupação é o fim do filme, né? É o fim da história. E não necessariamente aquilo que nós vivemos até hoje. Que a gente possa entender que a graça, além de remover a condenação de pecados já cometidos, ela nos empodera para a obediência. Deus nos dá recursos. E parte desse recurso é a consciência oferecida pela sua palavra, de que Deus está vendo. Então, quando você se lembrar, se você, como a maioria dos filhos, teve aquela mãe que apontava o dedo e dizia, Deus está vendo, né? Se você é desse time, eu quero que você imagine que, consciente ou não, ela estava sendo boca de Deus para você. Não para que você olhe para Deus com terror, mas que você olhe com devido e santo temor.